Olá, pai, mãe, aluno, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre responsabilidade. E agora? Bem, você pode estar se perguntando, quando é que meu filho pode ter responsabilidade ou vai ter responsabilidade? Na verdade, é desde cedo. E como que você pode fazer isso com ele? Desde pequeno, seu filho é capaz, de acordo com a idade dele, de acordo com a capacidade motora, de fazer pequenas tarefas. Por exemplo, imagina que ele tem uns 4 anos, está brincando e ele consegue guardar os brinquedos dele nos lugares baixos ou dentro de uma caixa de brinquedos. Então peça isso para ele, ensine-o a fazer isso. E outras atividades mais que você pode ensiná-lo. Então ele vai crescendo, você vai ensinando ele a lavar louça, você vai ensinando ele a arrumar a cama. Mas às vezes você pode estar falando, mas eu tenho uma empregada que faça isso. Não tem problema. Mesmo que você tenha alguém que te ajude a fazer isso, mesmo que você tenha uma funcionária que faça isso, ensine o seu filho a fazer, porque isso ensina a ele a responsabilidade desde sempre, desde o começo. E busque atividades de acordo com a idade dele. Porque o que eu vejo hoje, o que acontece hoje? O aluno chega no 6º ano, 7º ano, 8º ano, no colegial, e a mãe começa a cobrar do aluno. Não, você tem que ter responsabilidade para estudar, só que isso não foi ensinado. Então, se não foi ensinado, não tem como ser cobrado. Aí você fala, mas eu quis poupá-lo. Essa é a maior maneira de alejar o seu filho. Mas como assim? Ele passa a não ter autonomia para fazer as coisas. Eu tive um aluno uma vez que eu tive que fechar a mochila dele, porque ele não conseguia fechar, porque ele não sabia fechar a mochila. Então, e ele estava no 6º ano. Então, o que acontece? Eu ensinei esse menino a fechar a mochila, a colocar o material de uma tal maneira que coubesse na mochila dele. E ele conseguiu até então. No 2º dia, eu fiquei prestando atenção na mochila dele para ver se ele ia conseguir fechar ou se ele ainda ia precisar da minha ajuda. Ele não precisou da ajuda, eu perguntei, falei, você quer minha ajuda? Ele falou, não, eu já entendi como faz. Ótimo, a partir daquele dia, ele fechou a mochila sozinho, arrumou o material sozinho e nunca mais precisei ajudá-lo. Então eu vejo assim, muitos alunos com cadarço desamarrado. Aí você fala assim, nossa, mas que coisa pequena, coisa horrível, né? Imagina, você vai implicar com isso? Não é uma questão de implicância, mas é uma questão de você ensinar o seu filho, em primeiro lugar, a ter uma responsabilidade de amarrar o sapato, ele consegue fazer isso. Isso também gera uma autonomia nele e um senso de capacidade que ele fala assim, nossa, eu consigo fazer isso. Não preciso da minha mãe, do meu pai fazendo isso para mim, da minha professora. Ensine ele desde pequeno, vamos ensinar a amarrar o cadarço. Aí quando ele está lá na escola, que jogou bola e desamarrou, ele vai amarrar. Você pode ensinar essa responsabilidade que eu estou dizendo desde pequeno. Claro que de acordo com a maturidade, com a capacidade motora do seu filho. Mas é importante ensinar. Ensinar dá trabalho, viu? Então leva tempo, requer paciência, mas vale a pena. Um outro caso que aconteceu foi em uma das reuniões pedagógicas. Imagina a situação, final de bimestre, nota vermelha. Aí os pais ficam loucos, né? E aí o que aconteceu? Uma mãe chegou para mim e falou assim, bom, eu esperei passar esse bimestre para ver como que ele ia reagir. E aí eu vi que não deu certo. Na verdade, não dá para você deixar pai, mãe, o seu filho, falar, eu vou estudar, eu vou deixar na mão dele para ver se ele se vira. Se você não ensinou isso a ele, ele não vai se virar. E não é culpa dele. Ele não foi ensinado a fazer isso. Como que você tem que ensinar? Tá lá no 1º ano, então ainda não tem prova. Mas exija do seu filho um hábito de estudo diário, um planejamento de estudo. Fale para ele, olha, hoje nós vamos estudar
português, hoje matemática, estuda um pouquinho por dia, todos os dias, para ele ter esse hábito. No segundo ano, começam as provas, então você vai fazer o quê? Você vai estudar com ele mais um pouquinho mais apertado, além dos cadernos de caligrafia que o seu filho precisa fazer, porque está em processo de alfabetização. Então, tudo isso pode ser um estudo diário. Tem as tarefas também, né? Não deixe para a última hora, mas ensine-o a fazer um pouquinho por dia e veja o progresso. Ah, filho, então, hoje nós vamos estudar isso. Você viu, filho? Nós estudamos isso, aquilo. Aí, no dia seguinte, pega para estudar de novo. Tem uma rotina de estudo com ele. Isso vai acontecer no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano e assim vai. Aí, quando chegar lá na frente, você vai poder falar para ele, olha, agora você consegue estudar sozinho, mas eu vou acompanhar também. Isso dá trabalho, gente, requer paciência. Eu tenho uma filha de 19 anos e eu fiz isso com ela e hoje deu muito certo. Então, assim, logo cedo, eu não precisei mais estudar junto com ela. Eu acompanhava os estudos, mas eu não precisava mais falar, você tem que fazer isso ou fazer aquilo, porque ela já sabia. Você tem que estudar um pouco por dia. Ela já sabia que tinha que estudar um pouco por dia. Então, isso, ela adquiriu responsabilidade através disso daí. Mas não é fácil. Tem dia que você vai chegar cansado do trabalho. Tem dia que as mães geralmente têm uma carga dobrada, né? Porque tem a casa, tem o trabalho, tem os filhos, tem o marido. Então, às vezes, a mãe vai estar esgotada e vai falar, não, eu não vou fazer isso hoje. Mas é importante, divida as tarefas com seu marido. Se você é separada, divorciada, então você vai ter que precisar ensiná-lo de alguma maneira. Então, arranje um tempinho para isso, porque você vai ver que lá no futuro vai dar muito certo. É um trabalho de formiguinha, mas vai ser recompensador. E cada aluno, cada filho tem um ritmo. Às vezes você vai ver que você vai ensinar para o seu filho, e no sexto ano ele já vai estudar sozinho, vai estar ótimo. Às vezes não. Às vezes não vai ser no sexto, não vai ser no sétimo, às vezes vai ser lá para o oitavo. Então não dá para a gente saber. Nós não temos uma bola de cristal. Vai depender da maturidade dele, vai depender de diversos fatores. Mas o importante é ter este hábito, ensinar ao seu filho este hábito de estudar um pouco por dia. E aí sim, vai chegar lá na frente, você vai poder falar, olha, você tem essas provas, as provas são tal dia, e além de estudar para as provas, você precisa estudar diariamente. Então, você vai fazer um planejamento de estudo, me mostra esse planejamento de estudo, e aí sim, depois você vai poder cobrar do seu filho. Mas para cobrar, precisamos primeiro ensinar. Combinado? Bem, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe, comente e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.